Imagine morar em uma casa onde cada passo pode ser um desafio de sobrevivência. Em locais onde um simples deslize pode significar uma queda de centenas de metros. No vídeo de hoje, vamos explorar as casas mais arriscadas do mundo. Desde montanhas íngremes até penhascos de tirar o fôlego, essas residências desafiam os limites da arquitetura e da coragem humana. Fique até o final para descobrir se você teria coragem de passar uma noite em algumas delas. 1. Casa do Penhasco de Zhangjiajie, China. Para os moradores, ou melhor, para os aventureiros, que se atrevem a chamar esse lugar de lar, cada dia é uma prova de coragem e resistência. A casa fica tão integrada na encosta que de longe parece uma extensão natural da montanha, como se tivesse brotado ali com o passar dos séculos. Esse refúgio exótico oferece uma vista de tirar o fôlego, mas um simples erro de cálculo na trilha pode transformar a jornada em um risco real. Sem contar o clima, os ventos fortes e as tempestades repentinas são comuns, e tudo fica ainda mais desafiador em dias de neblina, quando a visibilidade cai a quase zero. Para chegar à entrada não basta força nas pernas, é preciso um equilíbrio quase de acrobata. Por dentro, a casa é uma obra-prima minimalista. Quem vive aqui precisa se adaptar a um estilo de vida sem excessos, já que a estrutura foi projetada para ser leve e discreta, quase uma continuação da própria rocha. Cada pedaço da mobília é fixado com cuidado, para evitar que qualquer coisa possa cair ou se soltar com as vibrações da montanha. A natureza parece fazer parte de cada detalhe, e o silêncio aqui é absoluto, apenas interrompido pelo som dos ventos e o eco das aves de rapina que sobrevoam a região. A sensação de isolamento é intensa, mas os moradores afirmam que é libertadora. Eles dizem que morar ali é como viver em um templo natural, uma oportunidade única de meditar e se desconectar do mundo. Alguns até relatam que as noites são mágicas, com o céu estrelado como eles nunca haviam visto antes. É um lugar onde o medo e a paz coexistem, proporcionando uma experiência tão surreal quanto viver em um filme. 2. Casa de Kumbhalgarh, Índia. Essas pequenas casas em Kumbhalgarh têm um charme único, com suas paredes de pedra antiga e janelas que parecem molduras de pinturas, exibindo vistas deslumbrantes dos vales e montanhas que se estendem ao longe. Para quem vive ali, cada amanhecer traz consigo uma sensação de mistério e encantamento, pois nas primeiras horas do dia, uma fina camada de neblina cobre o forte, fazendo parecer um castelo flutuando nas nuvens. É como acordar em um cenário de conto de fadas, mas com os pés bem fincados na realidade desafiadora das alturas. A vida em Kumbhalgarh é para poucos e requer uma certa dose de coragem e de desprendimento. O acesso às casas é feito por estreitos caminhos de pedra que serpenteiam pelos penhascos, exigindo atenção e cuidado constantes. Não há espaço para distrações, e cada passo é dado com respeito à grandiosidade da montanha. O clima ali é extremo, variando de calor escaldante durante o dia para um frio cortante à noite, especialmente nos meses de inverno, quando o vento uiva pelas paredes da fortaleza e atravessa as frestas das casas. Porém, a recompensa é igualmente imensa. Viver em Kumbhalgarh oferece uma paz difícil de encontrar em outros lugares. Os moradores se orgulham de pertencer a uma linhagem de gente resiliente, que aprendeu a viver em harmonia com o ambiente hostil e a valorizar cada detalhe desse cotidiano. Nos dias de festivais, é comum ver as famílias se reunirem nas sacadas, iluminadas por lâmpadas de óleo, enquanto músicas e danças ecoam pelos penhascos. Para os habitantes, essas casas são muito mais que abrigos, são um legado, passado de geração em geração. Morar aqui é também uma prova de fé e força, pois a cada tempestade enfrentada, a cada noite longa e silenciosa, sentem-se conectados com a história e os antigos que ali viveram e construíram esse lugar com tanto sacrifício. Mesmo com todos os riscos, muitos não trocariam essa vida por nada. Afinal, para eles, Kumbhalgarh é muito mais do que apenas uma casa, é o coração de suas histórias. 3. Casa do Lago Khaindi, Cazaquistão. A Casa do Lago Khaindi, com sua localização quase mística, é rodeada por uma paisagem única. As águas cristalinas do lago, que refletem como um espelho a beleza das montanhas ao redor, criam um cenário digno de um conto de fadas. Porém, por trás dessa tranquilidade, esconde-se uma realidade desafiadora. Durante o verão, a água do lago é calma e serena, proporcionando um refúgio perfeito para quem busca privacidade e contato profundo com a natureza. Mas ao se aproximar do inverno, tudo muda. A temperatura começa a despencar,
e o que parecia um paraíso se torna um verdadeiro teste de resistência. O gelo começa a se formar, cobrindo grande parte da água, e as fortes nevascas tornam o acesso à casa quase impossível, exigindo que os moradores se preparem com semanas de antecedência. Durante esse período, eles ficam completamente isolados, sem possibilidade de contato com o mundo exterior. Não é raro que até mesmo os barcos fiquem presos no gelo, e a comunicação com a terra firme seja feita por radiofaróis ou, em casos extremos, por sinais visuais. Mas o maior risco não está apenas no clima implacável, mas no próprio lago, que possui uma história de profundas mudanças sazonais. De tempos em tempos, o nível da água sobe repentinamente, e as margens do lago podem inundar rapidamente, engolindo parte da terra ao redor. Isso coloca os moradores constantemente em alerta, sabendo que a natureza tem o poder de mudar tudo em um piscar de olhos. Ainda assim, a beleza e o silêncio deste lugar selvagem atraem aqueles que procuram uma vida de introspecção e autossuficiência, longe de qualquer distração moderna. Quem vive aqui, vive com a natureza como uma extensão dela, respeitando seus caprichos e desafiando suas forças. 4. Bivouac aéreo, Itália. O bivouac aéreo não é apenas uma casa, mas uma verdadeira proeza da engenharia e coragem humana. Preso à encosta de uma das montanhas mais desafiadoras dos Alpes italianos, esse refúgio foi projetado para ser um abrigo temporário para alpinistas em longas expedições. A estrutura, que se assemelha a uma cápsula metálica suspensa, oferece apenas o essencial: um espaço para se abrigar do vento cortante e descansar antes de continuar a escalada. Mas o que ele realmente oferece é uma experiência única de proximidade com o céu e com a montanha. A sensação de estar ali é indescritível. A casa é fixada na rocha, com apenas alguns suportes de metal segurando a estrutura contra o abismo que se abre abaixo. Quando o vento sopra forte, é possível sentir a casa balançar levemente, criando a impressão de que ela está flutuando à mercê dos elementos. O som do vento cortando as rochas e o eco das montanhas ao redor completam um ambiente surreal. Dentro, o abrigo é simples, mas suficiente para garantir a sobrevivência durante a noite. Camas de campanha, aquecimento básico e uma visão que tira o fôlego. Morar, ou melhor, passar a noite ali, não é para qualquer um. Só os alpinistas mais experientes se atrevem a dormir a mais de 2.500 metros de altura, sem saber o que o dia seguinte trará. Mas o que realmente atrai os visitantes não é apenas o risco, mas a sensação de se conectar profundamente com a natureza. É o tipo de lugar onde, quando o sol nasce e ilumina as montanhas cobertas de neve, você sente que valeu a pena cada segundo da jornada, cada passo de perigo. O bivouac aéreo é, na verdade, um pequeno pedaço do céu, onde os aventureiros podem se sentir verdadeiramente imortais, enquanto desafiam os limites da própria resistência humana. Casa na Pedra, Portugal. A Casa do Penedo é uma verdadeira obra de resistência, construída entre duas enormes pedras que formam as paredes e o teto da residência. O local, cercado por uma vegetação densa e montanhas ao redor, oferece uma privacidade extrema, mas também exige adaptação constante às condições climáticas adversas. As pedras, que parecem ter sido moldadas pela natureza para abrigar a casa, proporcionam uma sensação de estar protegido de tudo e de todos. No entanto, o isolamento vem com desafios diários, como a necessidade de manter o calor durante o inverno rigoroso e garantir que a água não inunde a casa em dias de chuva forte. Além disso, o visual da casa, com suas formas robustas e simples, remete a um tempo mais primitivo, como se seus moradores estivessem vivendo em uma época distante. O interior é modesto, mas surpreendentemente acolhedor, com lareiras que aquecem o ambiente e móveis feitos de materiais naturais, que combinam com a rusticidade do exterior. Para quem busca fugir da agitação da vida moderna e experimentar uma convivência mais íntima com a natureza, a Casa do Penedo oferece a experiência de um verdadeiro refúgio, mas sempre com um toque de aventura e muita coragem. Casa nas Árvores da Amazônia, Brasil. As casas nas árvores da Amazônia são construídas em alturas impressionantes, geralmente a mais de 10 metros do chão, garantindo uma vista panorâmica da vasta floresta tropical. A sensação de estar suspenso no meio da selva é indescritível, mas ao mesmo tempo o acesso é repleto de riscos. As escadas de corda que balançam com o vento são o único meio de subir e descer, exigindo destreza e coragem a cada movimento. E claro, as árvores não são a única preocupação.
A fauna amazônica, com suas cobras, aranhas e até felinos selvagens, está sempre presente, e o som de animais exóticos pode ser ouvido a qualquer momento. Além disso, a umidade e o calor intenso tornam a estadia ainda mais desafiadora. A casa, embora confortável, é simples e projetada para se integrar ao ambiente, sem muitos luxos. Mas a recompensa é clara. Viver tão perto da natureza, sentindo-se parte dela, é uma experiência única e incomparável. Quem se atreve a morar nas alturas da Amazônia precisa estar preparado para lidar com o imprevisível, pois a floresta, com toda sua beleza, também é cheia de surpresas. O risco, no entanto, parece ser o preço a pagar por essa aventura de extrema conexão. Casa suspensa em Led, Austrália. A casa suspensa em Led, na Austrália, é uma das construções mais ousadas do mundo. Localizada em um penhasco de tirar o fôlego, a residência foi projetada para desafiar os limites da arquitetura e da coragem humana. Com suportes de metal fixados nas rochas da encosta, a base da casa flutua sobre o abismo, proporcionando uma vista de tirar o fôlego das paisagens deslumbrantes abaixo. Apesar de ser projetada para garantir a segurança de seus moradores, a sensação de estar no ar, com o vazio logo abaixo, é algo que exige um grande controle psicológico. A casa é um verdadeiro paraíso para os amantes da adrenalina, oferecendo uma experiência única de viver na borda do impossível. As paredes de vidro permitem que você esteja em total contato com a natureza. Mas, ao mesmo tempo, a visão do precipício pode ser um desafio constante para quem tem medo de altura. No entanto, para aqueles que procuram um estilo de vida radical, com privacidade total e uma conexão extrema com a paisagem ao redor, Led é o lugar ideal. Morar aqui significa não apenas desafiar a gravidade, mas também viver de uma forma única, suspensa entre a terra e o céu. Essas são as casas mais arriscadas do mundo. E aí, qual delas mais chamou a sua atenção? Qual delas você teria coragem de visitar ou até de morar? Comente aqui embaixo qual foi a sua favorita e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos incríveis como este. E se você quer ver mais construções bizarras e desafiadoras, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Te vejo lá.